Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que os senhores e as senhoras estão? Olha, na aula anterior, quer dizer, semana passada, na segunda, eu fiquei devendo uma aula a vocês. Então hoje eu vou gravar as duas aulas, tá? A aula de hoje e a aula que seria da semana anterior, para que ninguém fique no prejuízo, certo? Então vou gravar uma aula de filosofia, que vai ser essa agora, e depois eu gravo uma aula de sociologia, tá? Filosofia, estamos iniciando o nosso capítulo 2, tá bem? Ele já começa esse... Deixa eu só fechar aqui as janelas, espera aí. Esse novo conteúdo, ele já começa trazendo algumas abordagens muito pertinentes acerca da filosofia, coisas que inclusive a gente já discute, porque a filosofia é muito isso, praticamente em todos os conteúdos que a gente foi estudando, o tempo todo a gente vai estaremos nos reportando as primeiras indagações acerca da filosofia, o que busca a filosofia e qual é seus objetos de estudo, qual é o objeto da filosofia, qual é o objetivo da filosofia, tá? O que significa dizer? Significa que ela tem um ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, ou seja, a filosofia tem uma necessidade intrinsecamente ligada a ela, ou seja, tem algo muito presente na filosofia para que haja a compreensão do seu estudo. Por exemplo, como a gente bem sabe, filosofia tem a sua definição como amor, o saber, a sabedoria, tá, gente? Então, o que a filosofia busca com seus objetos e objetivos de estudo é reflexão, tá? É uma reflexão voltada justamente para que a gente possa compreender determinados acontecimentos, para que a gente possa compreender determinados fatos sociais, filosóficos ou sociológicos que desencadearam ao longo do tempo. Então, tudo realmente está uniformemente ligado entre si. Me permitam fazer alguma leitura, tá? De alguns parágrafos que eu fui marcando para a gente ir discutindo. Significa dizer que todo tipo de pensamento tem um objeto, tá? Ou seja, tudo que a gente pensa tem uma certa intenção, um certo significado. Inclusive, quando eu estou pensando, automaticamente eu penso se eu estou pensando ou não. Meio complicado de entender, né? Isso significa também que o objeto, para ser tratado de diferentes formas, de acordo com diferentes métodos. Esse objeto de estudo e de entendimento, ele pode ser tratado de diferentes formas, de acordo com diferentes métodos. A autorreflexão é algo muito, muito presente no ser humano. Eu não sei se vocês costumam fazer a autorreflexão sabendo o que estão fazendo. Por exemplo, muitas vezes a gente fica se questionando sobre coisas que a gente fez ou coisas que a gente deveria ter feito. Seja, por exemplo, romper um relacionamento com algum namoradinho aí, namoradinha de vocês. Seja com relação a inventar certas desculpas, tá? Como aconteceu, eu soube que tem alunos que estão contando para os pais que o professor Juscelio não está gravando aula, nem está passando atividade, a não ser os conteúdos do módulo, ou as atividades do módulo, né? Esse aluno, na verdade, que inventou essa desculpa para o pai, ele está se auto-sabotando. Concordam comigo? Ou seja, ele procurou criar uma justificativa para evitar a falta de interesse e evitar que faça as atividades. Mas assim, foi uma desculpa realmente que não prosperou, nem vai prosperar, porque, como vocês bem sabem, eu faço questão de postar as minhas atividades e as minhas aulas no grupo principal, para que coordenador, diretor, todo mundo veja que as aulas realmente estão acontecendo. Então, qual foi o objetivo desse aluno, na verdade, ao passar esse tipo de informação para o pai? Será que ele quis me prejudicar? Ou se realmente a intenção dele foi ficar livre das atividades? Eu penso que a intenção foi ficar livre das atividades, tá? Até porque me prejudicar com esse tipo de comentário
jamais iria acontecer. Então vocês vejam como as pessoas gostam de se enganarem. Criam, na verdade, uma certa situação porque é mais cômodo. Então é mais cômodo eu contar para o pai ou para a mãe que os professores não estão dando aula e assim eu fico realmente de boa em casa, do que realmente eu ter que sentar e estudar. Só que assim, vocês em específico, vocês são uma turma de primeiro ano do ensino médio. Perdão. Essa capacidade de estar inventando desculpas para fugir de uma responsabilidade, isso não compete mais, tá? Vocês não são mais crianças. Vocês estão saindo da fase de adolescência para entrar na vida adulta, o que exige de vocês determinadas responsabilidades. E às vezes ficar atribuindo a culpa ou atribuindo, na verdade, uma desculpa a uma outra pessoa, ou seja, a um terceiro, para me livrar de uma responsabilidade que me pertence, chega a ser hipocrisia, tá? E isso não prospera, como eu disse. Você pode ganhar tempo, mas no fundo você vai ser cobrado por essas desculpas que você fica dando o tempo todo a você próprio. Isso acontece também com o nosso consciente. Ou seja, nós temos compromissos. Eu tenho os meus compromissos diários de trabalho, vocês têm os compromissos diários de vocês com o estudo, não sei se vocês ajudam em casa, por exemplo. Então, o que acontece com o nosso subconsciente, né? Com o nosso pensamento? O que é que a gente pensa para a gente se ver livre de determinadas situações? A gente começa a traçar estratégias para se ver livre daquela situação. Ou seja, a gente se auto-sabota. O que é sabotar? Você está se prejudicando. Você cria uma ilusão na sua cabeça de que para se ver livre de determinada situação é mais cômodo. Se eu tentar me enganar, então se sabotar, você está se enganando, né? Porque você vai ter um prejuízo depois. Mais cedo ou mais tarde, essa sabotagem que você cria para você mesmo, ela volta com prejuízos. Então a filosofia, tem pessoas que não gostam da filosofia por conta disso, por conta dessa necessidade que ela nos traz para fazer reflexões. E eu estava falando antes de dar esse exemplo sobre autorreflexão. Não sei se vocês costumam fazer, como eu disse. Eu faço o tempo todo. O que é uma autorreflexão? É uma análise, tá? Uma análise muito voltada para dentro, para o nosso interior. Sobre várias coisas. Eu posso fazer uma autorreflexão sobre, como eu disse, relacionamentos. Eu posso relacionamentos amorosos que eu falo, mas essa autorreflexão ela também pode ser refletida em relação aos meus relacionamentos no meu ambiente domiciliar, em casa, com os meus pais, com os meus familiares. Eu posso fazer uma autorreflexão com relação a que sentido eu estou dando para a minha vida, certo? Ou seja, se eu realmente estou me doando para o que eu quero para o meu futuro. No caso de vocês, eu não sei se vocês estudam simplesmente para terminar o ensino médio, mas eu acredito que todo mundo tem pretensões futuras de se tornarem bons profissionais em diferentes áreas, tá? Então, a construção que nós fazemos hoje, ela é muito importante para o nosso futuro. E essas autorreflexões que eu faço, eu até questiono que vocês, se não façam, mas comecem a fazer. Por quê? Porque na autorreflexão eu começo a entender toda a sistemática que envolve a minha vida. Poxa, eu fiz tal coisa, será que eu devo mudar a minha postura ou eu continuo? Será que o que eu fiz é certo ou errado? Não há uma necessidade de, se eu tomei um posicionamento errado, de eu continuar. Só porque, por uma questão de orgulho, de achar que não. Eu devo continuar com esse pensamento porque eu não posso voltar atrás. Isso é bobagem, tá? As pessoas sábias, as pessoas mais inteligentes, elas têm essa capacidade. Eu posso errar. Se eu errei, por que não voltar atrás? Se eu fiz uma autorreflexão e aquele determinado comportamento que eu fiz, por exemplo, se vocês entram numa discussão com os pais de vocês e vocês às vezes podem falar algo que magoa
tá? Eu posso, ainda que vocês estejam totalmente corretos e o pai, vocês entendam que o pai está errado e que vocês estejam certos, e ainda assim vocês são castigados por isso, por determinada situação. Eu vou fazer uma autorreflexão. Poxa, será que eu realmente deveria ter destratado meu pai daquela forma? Será que foi correto ou não? Então, assim, se eu entendo que foi correto e realmente eu analiso direitinho que foi correto, tudo bem. Mas, se eu fiz uma autorreflexão e eu vi que aquela minha postura, ela realmente não foi válida, por que não voltar atrás? Tá? Eu não estou dizendo voltar atrás e querer criar um questionamento, mas voltar atrás no sentido de dizer, pronto, hoje eu tive essa postura, eu posso ter magoado meu pai por conta desse meu posicionamento, então nas próximas vezes que eu precisar me valer, passar por uma situação parecida com essa, eu não vou mais fazer isso. Entendem, gente? Reflexões que a gente pode fazer o tempo todo. E como eu digo, a autorreflexão, muito orientada pela filosofia, é justamente para isso, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa saber se os nossos atos, eles estão sendo realmente bem feitos, se eles estão tendo resultados positivos. E como eu disse, o tempo todo nós devemos nos desgarrar, deixar de lado o sentimento de egoísmo, tá? Achar que não posso mudar de ideia porque eu estaria contrariando as minhas próprias decisões. E como eu disse a vocês, as pessoas mais sábias, elas entendem que a gente muda de ideia o tempo todo, de posicionamento o tempo todo. Por exemplo, se eu votei numa pessoa, passando agora para a questão política, se eu votei numa pessoa achando que essa pessoa seria um bom gestor, um bom prefeito, um bom governador, presidente, sei lá. Se essa pessoa não está sendo um bom representante, eu posso mudar de ideia e dizer, não, eita, poxa, eu votei acreditando naquela pessoa, mas infelizmente aquela pessoa está totalmente errada. Eu não posso me agarrar na ideia de que o fato de ter depositado o meu voto naquela pessoa, eu tenho que continuar com aquilo para sempre. Não é assim, tá? Hoje eu posso estar tendo uma postura com vocês, fazer os meus argumentos, os questionamentos. Amanhã eu já posso entender que talvez eu não precise estar dando lição de moral em ninguém, porque eu não tenho obrigação de fazer isso. Eu faço porque, como eu disse, eu sempre me preocupo muito, né? Me acham muito chato por isso, mas é uma visão de mundo que eu tenho. Então amanhã eu posso mudar de ideia, dizer, não, pronto, eu vou dar só minha aula, quem quiser assistir, assiste, eu não vou dar lição de moral, não vou incentivar ninguém a nada. Então, é uma questão minha. Vou poder mudar, tá? E a mudança, como eu disse, ela é benéfica, certo? Principalmente quando você faz as autorreflexões para saber se a sua postura está sendo bacana, para saber se o que você acredita, se realmente é verdadeiro, ou se você está vivendo numa ilusão. Tem pessoas que vivem numa ilusão. Vou dar um exemplo muito, muito prático para vocês. Eu sei que talvez vocês não são de festa, né? Acho que não. Acho que só vou falar como se estivesse falando de outras pessoas. Eu percebi, quando eu vou para festa de rua, que eu não costumo muito ir, mas quando eu vou, eu presencio. Às vezes você vê aquela galera mais jovem, vocês no caso, aí bebem bastante, aí ficam loucões, né? E acha que ali você está encontrando a felicidade. Não é assim? Me corrijam se eu estiver errado. Vão para festas, bebem bastante, faz loucura e tal. E aquela situação em si, ela vai lhe dar uma sensação de liberdade, uma sensação de felicidade. Aquele momento ali vai ser o êxtase. No entanto, no dia seguinte ou momentos depois, bate uma certa bad, vamos dizer assim. Vocês sabem o que é bad, né? Uma depressãozinha pós situações desse tipo. Por quê?
Porque, minha gente, a felicidade, o sentimento de felicidade, ele não está necessariamente atrelado ao álcool, ou festas, ou esse tipo de situação, tá? O álcool é capaz de proporcionar esses momentos de alegria momentânea. A gente sabe que pode. O álcool, a droga ou qualquer outra substância. No entanto, é algo muito passageiro. Então a gente não pode prender e acreditar que a felicidade ela está depositada naquela situação. Posso me divertir? Posso, mas eu não posso estar fazendo isso o tempo todo achando que a felicidade está ali. E na verdade a felicidade não está. Tem um pensador que ele diz que muitas vezes a gente corre atrás da felicidade e deixa de encontrar ela, a gente perde ela pelo caminho porque a gente está buscando ela de uma forma muito corriqueira. E a felicidade, ele diz que a felicidade ela vai estar no intervalo entre o que eu quero e o que eu consigo. Porque às vezes eu quero muito uma coisa, achando que quando eu conquistar aquilo eu vou ser realmente feliz. E quando eu conquisto eu não sou feliz. Por quê? Porque a felicidade ela está no intervalo entre desejar uma coisa e conquistar. Ou seja, a felicidade ela está no nosso dia a dia, nas nossas práticas rotineiras. Estão conseguindo me entender? É importante também que quando estiverem assistindo as minhas aulas, se tiverem coisas que vocês não entendem, vocês podem comentar. Eu sempre disse isso nas aulas presenciais e aqui eu me faço valer do mesmo discurso, viu? Se tiver coisas que vocês não consigam compreender, me falem que a gente discute, tipo, quando for na próxima aula, antes de eu iniciar a aula, eu converso sobre uma parte que talvez tenha ficado um pouco desconectado, tá? Me permitam ler mais uma parte aqui importante, ó. Se a filosofia se pergunta sobre o que é conhecimento, um dos seus objetos é justamente o conhecimento. Como eu disse a vocês, a autorreflexão nos leva ao conhecimento. O conhecimento é uma atividade humana que faz uso de conceito de verdadeiro e falso. E assim, a filosofia do conhecimento busca investigar, entre outras coisas, o que é verdade. A busca dá-se o nome, a essa busca, dá-se o nome de teoria do conhecimento. Percebem que a gente vive o tempo todo em busca de verdade, né? De encontrar a verdade. Só que a verdade, ela é algo muito relativo, tá, gente? O que pode ser verdadeiro para mim é igual ao conceito de justiça, muito parecido com o conceito de justiça. O que pode ser justo ou o que pode ser verdadeiro para mim pode não ser para vocês, para algum de vocês. Por quê? Porque nós fomos criados de forma diferente, nós pertencemos muitas vezes a religiões diferentes, a culturas diferentes. Então, por isso que eu não posso dizer a vocês que a minha postura é totalmente verdadeira ou eu sou totalmente justo. Não é assim. Eu me baseio de acordo com os meus conhecimentos, com a minha cultura e tudo mais. No entanto, todo mundo pode ter posicionamentos contrários. O que a gente não pode contrariar é, por exemplo, uma questão cientificamente comprovada, tá? Pronto, já foi cientificamente comprovado que o coronavírus, Covid-19, é um vírus que se propaga de uma forma muito rápida através do contato pessoal que nós temos com a pessoa contaminada. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque a ciência já disse isso. Então, se uma pessoa diz o contrário, a menos que essa pessoa seja um cientista, um especialista em virologia, em infectologia, aí ela pode dizer. Mas se ela não pode contrariar o que a ciência já está dizendo. Entenderam? Mas se for uma questão assim muito pessoal, uma questão Pronto, esse exemplo que eu dei com relação a festas, eu penso dessa forma, eu analiso dessa forma, mas tem pessoas que podem pensar de outro jeito, tá? E é isso, queridos. A filosofia, quando ela se baseia nos seus estudos, ela busca diferentes objetos. Nós vamos ter, por exemplo, a ontologia, que é a teoria do ser, que vai estudar os problemas relacionados com o que é realidade. Epistemologia dedica-se aos problemas relacionados às nossas capacidades de conhecimento. A lógica, que vai explicar a lógica que explica como funcionam os encadeamentos de raciocínio. Então, a filosofia em si, ela tem diferentes objetos. E cada um desses objetos relacionados a determinada área. Conseguiram entender? Eu vou querer que vocês me respondam e vocês vão me entregar na próxima aula.
tá? A atividade da página 8, certo? Só são 2 questões. Vocês podem responder no livro mesmo e vocês tiram a foto e enviam para mim, certo? Se restar alguma dúvida, façam a leitura do módulo, pelo amor de Deus, vocês precisam estudar. Fazer a leitura direitinho, escutar a minha videoaula e se restar alguma dúvida, a gente procurar solucionar, tá bem? Um forte abraço, mais uma vez. Tô com saudade de vocês, torço para que isso passe logo e todo mundo volte para a sua rotina normal, tá? O tempo está passando tão rápido e a gente precisa se atentar. Um abraço, agora eu vou gravar a aula de Sociologia, viu?